Olá, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas que me assistem. Meu nome é Cíntia, sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Ceará, Brasil, e orientada pelo professor doutor João Hernani Furtado Filho. Gostaria de agradecer pela oportunidade de comunicar o meu trabalho no GT Greves, Revoltas e Outras Formas de Resistência e parabenizar a todos pela promoção do evento. Para essa comunicação, eu fiz um recorte da minha tese, que está em andamento. Eu resolvi refletir sobre o fenômeno da greve e a sua relação com a fabricação do próprio conceito de democracia em 1946. Para isso, eu examino greves locais do estado do Ceará que dialogam, mas que tem uma repercussão nacional, através de fontes hemerográficas e parlamentares, anais da Assembleia Constituinte. Eu vou dividir a minha apresentação em dois momentos. No primeiro momento, eu vou discutir as pautas grevistas, vou fazer uma narrativa do desenvolvimento das greves na imprensa e a relação delas com o Estado, simbolizado principalmente na ação policial. No segundo momento, eu vou me ater à recepção das greves nas reuniões parlamentares. E depois eu vou abordar uma carta que os operários paulistas mandaram para a Assembleia pedindo apoio. Se nós pensarmos um preâmbulo daquele cenário em 1946, o Brasil vivia o fim da ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, passava por um cenário pós-guerra, como em todo o mundo, né? E a transição política para a democracia em 1940, que vinha desde 1945, gerou um processo de instabilidade tanto política como econômica, que se fizeram sentir, que se fez sentir por uma expressão recorrente na imprensa, que era a carestia da vida. Diante disso, e impulsionados por uma bandeira de democracia que promovesse um mínimo de bem-estar social, os trabalhadores se organizaram por meio das greves que tinham diversas pautas. Logo no início do mês de janeiro de 46, no Ceará, além da adesão à greve nacional dos bancários, que ocorria naquele período, operários da Companhia Nacional de Construções Cívicas e Hidráulicas de Fortaleza, que é a capital do Ceará atualmente, decretavam greve, paralisando, portanto, as obras do Porto do Mucuripe. Ainda outros diversos sindicatos de empregados do comércio, dos gráficos, também decretavam greve e se manifestavam contra a alta dos preços. Em 19 de janeiro de 46, o jornal Unitário noticiava que havia preso 2 cabeças do movimento grevista em Camusim. Camusim é uma cidade litorânea do interior do Ceará, mais ou menos 500 quilômetros de Fortaleza. Nessa matéria, eles trouxeram um comentário do secretário do Comitê Estadual do Partido Comunista, o José Bento de Souza. Nesse comentário, o José Bento de Souza ele retomava os acordos da Ata Chapultepec, as declarações de São Francisco, para afirmar que o governo brasileiro, ao assinar esses acordos, assegurava o direito da greve. Ele fazia isso porque no período havia uma certa ambiguidade quanto à legalidade das greves, tendo em vista a Constituição de 37 do Estado Novo ainda ter certo poder jurídico. Então, no comentário, José Bento dizia não entender, não saber explicar por que a polícia estava maltratando os operários, estava prendendo os operários e, ao contrário do que o delegado de Camusim divulgava, não estavam sendo presos elementos perturbadores, e sim vários grevistas. E aí José Bento ele questionava justamente o caráter antidemocrático das prisões. Nesse comentário, José Bento ainda fez questão de destacar que as acusações de que o movimento teria sido deflagrado por intervenção comunista eram falsas, era uma tentativa de associar o comunismo à desordem. Apesar dele meio que vincular as greves à desordem, ele dizia que sim, que apoiava as greves, que eram o direito dos trabalhadores, desde que elas fossem pacíficas e um recurso último. É preciso destacar que esse comentário do José Bento, ele está envolto, é uma resposta a uma notícia que tinha saído no jornal O Povo, justamente da deflagração da greve em Camusim. O jornal O Povo é um jornal de grande circulação, ele ainda existe hoje. No período ele era o jornal no Ceará que tinha maior circulação, circulando inclusive nos estados vizinhos, do Rio Grande do Norte, do Piauí.
E nessa notícia do jornal O Povo, o secretário de Segurança Pública, Raimundo Gomes de Mato, ele divulgava um telegrama que tinha recebido do delegado de Camusim. Nesse telegrama, mais uma vez, os trabalhadores vão ser tratados como elementos desordeiros, não é? E o major delegado informava, inclusive, que muitos trabalhadores estavam presos porque queriam trabalhar nas salinas sem autorização dos proprietários. O que a gente percebe aí, né? Primeiro, um dos trabalhadores que vai ser pensado como elemento é o Luiz Pereira Vale. Ele vai ser construído como um indivíduo que tinha uma má atuação no trabalho das salinas. E o delegado de Camusim ainda acrescenta que os elementos comunistas estão procurando ampliar o movimento no seio das outras classes. O retorno de Gomes de Matos foi o seguinte, que dava totalmente apoio às medidas que estavam sendo tomadas lá em Camusim e solicitava a transferência imediata do trabalhador para Fortaleza, né? O que essas passagens nos permitem perceber? Primeiro, a tentativa de associar os grevistas a criminosos. O vocabulário elemento foi um grande trunfo retórico utilizado no processo de convencimento da opinião pública, né? A ideia de elemento objetifica a existência, ficciona os sujeitos sociais como inimigos dos homens de bem, sendo que esses homens de bem são os empregadores, são os empresários. A própria publicação do telegrama acho que é algo importante para chamar a atenção, porque é uma tentativa também de legitimar as prisões e de convencer essa população cearense. No dia seguinte, o jornal O Povo trazia uma entrevista com o presidente da Associação Comercial de Camusim, Alfredo Coelho. Nela, o mesmo afirmava que 400 operários se encontravam em greve e que o motivo era impor o ingresso de Luiz Pereira do Vale, preso pela polícia. Por isso, aí nós podemos perceber algumas pautas das greves, né? Então, primeiro que as greves elas vão além de questões salariais, que implicam também nas reivindicações contra a própria carestia da vida. Elas ocorrem pela busca da solidariedade, né? Isso já havia sido mapeado pela historiografia brasileira, já há trabalhos nesse sentido, mas eu percebi também que um outro motivo das greves ocorrerem é devido à perseguição política dos próprios empresários. Pelo menos foi esse o depoimento do Antônio Saraiva Lima, um homem de 38 anos, declarou para o jornal O Povo. Disse que os seus colegas conseguiram permanecer no trabalho e que ele foi demitido por perseguição política, sem justificativa. Podemos perceber ainda também que as greves eram associadas ao comunismo, né, o que mostra a força do próprio anticomunismo, porque a greve vai ser entendida, essa associação vai ser entendida como algo pejorativo. Os debates duraram vários dias. As intervenções autoritárias da polícia contra a greve de Camusim não eram a exceção. Na sessão do dia 7 de fevereiro de 46, constava entre o expediente dos constituintes um pedido do Sindicato dos Trabalhadores de Química de Santo André, São Paulo, solicitando providências do parlamento contra as prisões arbitrárias dos trabalhadores. No dia 11 de fevereiro, Getúlio Moura, deputado federal do Rio de Janeiro pelo Partido Social Democrático, informava ter recebido um telegrama dos bancários de Nova Iguaçu pedindo que a Constituinte apoiasse a greve. O que o conteúdo desse telegrama trazia? Primeiro, os trabalhadores afirmavam a luta pelo direito de uma vida melhor, reiteravam que não recuariam enquanto não tivessem as suas pautas atendidas e enquanto não percebessem que no Brasil se cumpria verdadeiramente os acordos assinados tanto na Carta do Atlântico como da Chapultepec e em São Francisco. Eles denunciavam ainda as relações de trabalho no campo, né? Os trabalhadores do campo viviam espalhados da terra dos senhores, essa era a expressão deles, e também as condições de trabalho nas indústrias. Eles diziam que nem mesmo um lugar improvisado para que eles pudessem realizar as refeições haviam. Além disso, não gozavam as férias, enfim, eram várias as reivindicações, mas eu quero destacar
a denúncia que eles fizeram de que os sindicatos continuavam ainda sendo órgãos controlados, onde eles não poderiam manifestar suas inquietações com liberdade. O deputado João Amazonas, nessa sessão, então alertou que era inadmissível o que ocorria no Brasil em relação às greves, que a polícia brasileira estava infiltrada de nazistas e que isso era completamente contraditório ao regime democrático vigente que aquela Assembleia, inclusive, deveria representar, né, a soberania do povo, na expressão dele. Quer dizer, mês após outro, continuava se cometendo diversas arbitrariedades no que diz respeito às greves. E os comunistas e os trabalhadores expunham justamente essa contradição. A reação ao comentário de João Amazonas, de muitos dos seus colegas constituintes, foi de defesa não em si dos trabalhadores, mas do próprio aparato estatal e dos posicionamentos do ministro de Trabalho, caracterizando os trabalhadores como promotores da desordem, né? O comunista Luiz Carlos Prestes vai subverter o discurso de muitos de seus colegas e vai dizer, olha, lutar pela intranquilidade é importante sim, por isso que lutar pela tranquilidade é lutar também contra a miséria do povo. Então, os culpados pela desordem em si não são os trabalhadores, mas são aqueles que detêm o poder das instituições e que não tomam medidas para que possa sanar uma política contra a carestia da vida. Quais são as conclusões parciais que nós podemos tirar, né, dessa comunicação? O que nós podemos perceber até aqui é que, primeiramente, em relação aos trabalhadores, eles atuaram, né, de forma muito veemente, inclusive no próprio processo de elaboração da Constituinte, reivindicando seus direitos. Eles manifestavam uma confiança na representação democrática, mas deixavam muito claro que essa representação deveria sim ser pautada na premissa de atender às demandas da população. Quer dizer, acho interessante porque comumente os constituintes falavam que os olhos do Brasil estavam sobre eles e que as decisões que fossem tomadas, eles teriam que prestar contas. Parece que nisso eles não estavam equivocados, os trabalhadores fizeram questão de destacar isso na carta e não deixa de ser uma tática interessante, né, essa de provocar no eleito a sensação de vigilância. Nós podemos ainda perceber que os acordos internacionais foram percebidos pelos trabalhadores como acontecimentos que deveriam neutralizar as ações autoritárias, principalmente contra as greves. Ou seja, as greves não se tratavam em si em apenas pautas locais ou pautas em relação à própria condição dos trabalhadores. Elas simbolizavam um projeto mais amplo de democracia, inclusive uma luta contra letras mortas. Eu acho que o mais interessante que eu pude perceber é que havia uma disputa para que a greve se instituísse como valor democrático, como fundamento de uma democracia. Ela foi feita, essa disputa, né, que levantava essa bandeira, principalmente os trabalhadores, em apoio, e tinha um apoio de comunistas, de alguns parlamentares comunistas e PCDistas também. É possível, como nós já falamos, perceber que eram diversos os motivos das greves e que, infelizmente, né, contraditoriamente, os grevistas foram espancados pela polícia, acusados de desordeiros e tratados como criminosos que queriam desestabilizar a transição. Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Eu estou disponível, inclusive, para destacar outras questões, que eu acredito que no texto completo ficará mais claro. Obrigada pela escuta.